Segunda-feira, 14h. Quem é que quer traduzir a primeira frase? Márcia, Patilli di populum. A primeira. Só um momento. Vamos começar. A primeira frase, verso populis Rome sempre. No, comincia con populum. Populo crudeli, atrocis pugnes gladiatorum in circo veemente delectabant. Delectabant. Só um momento, Márcia. Aqui temos novos arrivos. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Joaninho. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Oi. Boa tarde, professor. Boa tarde, Joaninho. Joaninho conseguiu fazer as tarefas ou viajou, dormiu, não deu tempo, foi no banheiro? O que aconteceu? Deixa eu ver. Joaninho? Estou vendo aqui, professor. Está vendo? Era exercícios 5 e 6? Oh, não. Já foi. Era capítulo 18. Traduzir o texto. Pedro, você conseguiu fazer? Sim. Ah, bom. Então, Márcia... Mas não. Hã? Estou aqui olhando. Os funcionários faziam frequentemente jogos para o povo? Não, é a frase sucessiva, não tem? Márcia. Eu estou confundindo aqui. Populo crudeli frase. Eu copiei uma frase e copiei a tradução da outra. Fantástico! Populo, não, eu copiei ela e escrevi a tradução da frase de cima e não traduzi ela. João é a única nossa salvação. Vai, João. Pode falar, João. Eu traduzi como: o atroz combate dos gladiadores no circo muito deleitava o povo cruel. Agora, só uma pergunta. Delectabant é singular ou plural? Assim, é plural. E por que você traduziu no singular? Muito deleitava os povos cruéis? Não. Qual é o sujeito? O sujeito é... Eu coloquei como os gladiadores o sujeito. Gladiadores, mas em qual caso está gladiatorum? Gladiador? Hum. É acusativo? Não. A qual declinação pertence? Realmente eu vou... Não chute assim. Se terminei is é da terceira, né? É sim. Terceira. Da terceira declinação. Terceira declinação. É grupo Pedro? Ah, quer saber muita coisa, né? É você que deve saber. Eu coloquei como se fosse grupo A. Sim. Então, gladiatorum, que caso é? Seria os gladiadores. Em que caso está gladiatorum? É isso que quero saber. Está no genitivo. Qual? Genitivo plural. E a partir di quando o genitivo plural si torna sujeito di una frase? Ninguém me informou. É. Então, ficaria... Então, gladiatorum non è sujeito, simplesmente. O sujeito vai ser popolo, que é o povo. Ma popolo in qual caso che sta? E popolo? Ah, Popolo.
Não é, porque tá no acusativo, é o verbo direto. E quando o accusativo é sujeito de uma frase? Também não é. Meu Deus do céu. Então, populum é o verbo direto. Beh, Punha é o beh, substantivo. voltamos à pergunta inicial. Delectabant é singular ou plural? Delectavam é plural. Então, sujeito é singular ou plural? É plural. Então não pode ser popolo de maneira nenhuma. Então, seria punha. O combate. Ma punha como traduz? Punha é combate, a luta. Volto a dizer. Delectabant é singular ou plural? É plural. Então, punha é singular ou plural? Punha é plural. E por que continua traduzindo como singular? Então seria as lutas dos gladiadores. Mas tem atroces também ali, né? Então, as atrozes lutas dos gladiadores no circo, muito deleitava o povo cruel. Oh, finalmente chegamos! Estava tudo certo, só que você colocou o sujeito no singular. O verbo está no plural, não combina. Márcia, entendeu? Entendi, mas como fica? Só um momento. Pedro, você como traduziu esta frase? Qual? Essa aqui. Eu traduzi do homem violento. Ma no, a frase anterior. Populum crudelem. Popular. Essa é uma demonstração clara, onde a primeira palavra nem sempre é o sujeito da frase, né? Neste caso é o objeto direto. Então, cuidado, não deve pensar como na língua portuguesa, porque a primeira palavra ou é sujeito ou é uma coisa similar. Não é? O latim não tem regra fixa. Pedro, a frase populum crudelem, aquela ali, como você traduziu? Como eu traduzi? Como eu traduzi? Sim. Popular. Pedro, Não, é. Isso. O que? Joaninho, você traduziu esta frase? Ah, sim, achei, professor. Pode falar, Pedro, que o tempo passa rápido. O polvo. 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 O polvo. Qual é o verbo da frase? Eu não sei. Ah, Mas olha aqui, o verbo. deve olhar a frase? Cadê a frase? Aqui. E o verbo, quando tem verbo, termina com o quê? Ah, então você sabe o que é o verbo. Patieban.
No, pera. È la frase seguente: populum crudelem atroces pugne gladiatorum in circo vehementer delectabant. Ah, Qual è il verbo lì? Olha o verbo que perguntaram. Oh, travò. Delectabant. Sì, è singolare o plurale? Olha o final. Olha o texto, para ver se é Singular. No. No. Então è plurale. Se non è soppa è pan mogliato. Ma qual è la differenza entre singolare e plurale? Quando termina in te tercera singolare, quando termina con nt tercera plurale. Ué, não escreveu em lugar nenhum? Aonde? Agora, Márcia, o raciocínio é o seguinte. Pedro, presta atenção. Eu parto de qual palavra? Do verbo. Do verbo, che delectabant, corretto? Se termina con nt sta no plurale. Então me indica um sujeito plural. Este sujeito plural, quale pode ser? Populum não pode ser, primeiro porque está no acusativo singular, é singular. Então, não é sujeito. Por dois motivos. É objeto direto, está no singular. Crudelem é adjetivo de populum. Mesma história. Depois temos vehementer. Vehementer é um advérbio. Não pode ser sujeito, obviamente. Depois temos in circo. In é uma preposição com ablativo. Circo. Não pode ser sujeito. Gladiatorum, como o João falou, está no genitivo plural. Um genitivo plural não pode ser sujeito. Mesmo sendo plural, está no genitivo. O único que sobra é pugne atroces. Eu vou olhar pugna, que pertence à primeira declinação. Se pugne pode ser nominativo plural, além de genitivo singular, dativo singular, é o único sujeito. Então, parto daí, porque a língua portuguesa exige partir do sujeito. As lutas atrozes. Dos gladiadores no circo, in circo, delectavam, vehementer, muito, quem, o que? Populum crudelem, o povo cruel. Repito, as lutas atrozes dos gladiadores no circo deleitavam muito o povo cruel. Joaninho, por que você não fez este exercício? Esqueci, professor. Meu Deus. Eu esqueci de anotar e esqueci de fazer. Que memória curtina. Próxima frase, Márcia. Deixa eu botar. Acredire. No, acresviri. Acresvire. Cum in arena
descendebant, 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 no, descendebant. descendebant, Descendebant, nella penultima tonica. Cesare Sì? sic salutabat. Salutabant, con NT. Salutabat. A vírgula, eu fiquei meio dúvida, mas eu traduzi assim, os homens cruéis, Os homens violentos. os homens Violentos. violentos, quando desciam a arena, acraseados, saudavam César assim. Por que colocou acrasiado que aqui temos in arenam? Então, eu fiquei em dúvida em arena, porque eu olhei que era, deixa meu quadrinho de rosa aqui, na arena. Cadê o quadrinho de rosa? Eu olhei aqui na arena, seria objeto, dativo, Não. objeto indireto. No. Este arenam está no acusativo singular, porque é a preposição in que exige o caso acusativo. Ma non porque é objeto direto, absolutamente não. Quero explicar bem para todos, porque muitas vezes acontece este problema. Quando eu tenho um substantivo antecipado por uma preposição, este substantivo perde a sua função originária. Ou seja, ele pode estar no acusativo ou no ablativo, porque é a preposição que exige o caso dele. Nós estudamos que as preposições se acompanham ou do acusativo ou do ablativo. In é uma das raríssimas preposições que pode se acompanhar ou com acusativo ou com ablativo, com nenhum outro caso. Só que quando se acompanham com uma preposição, acompanhados são precedidos por uma preposição, estes substantivos perdem a função originária. É a preposição que dita também a tradução. In indica o quê? No, na, nos, nas. Cum indica com. Você tem um cum mais ablativo. Nós vemos que os títulos, geralmente, são formados por a preposição de mais ablativo. Este de significa a respeito, acerca, a propósito de, sobre. Mas é a preposição que, além de exigir o caso do substantivo ao qual se acompanha, determina a tradução. É por isso que é necessário, sempre indispensável, olhar o dicionário. Agora, nós temos aqui duas frases com preposição, digamos assim. Temos, na frase anterior, populum crudelem atroces pugne gladiatorum in circo. In mais ablativo. Aqui temos in mais acusativo. Qual é a diferença? Que in mais ablativo indica uma situação estática, parada. Ao invés, in mais acusativo indica um movimento, para um lugar. E, neste caso, sempre se acompanha de verbos de movimento. O verbo descer é um verbo de movimento. Subir, descer, entrar, sair, são verbos de movimento. Então, nós encontraremos sempre in mais acusativo com um verbo de movimento. Eu posso encontrar, faço um exemplo de duas frases.
con in. Abito in Roma. Significa eu moro na cidade di Roma, dentro da cidade. Se io fallo vado in Roma, significa che io vado para Roma. Mas este in indica uma nuance a mais, ou seja, que eu vou para Roma com a intenção de entrar dentro da cidade. É claro? Então eu tenho um verbo de movimento que é vado, ir, com in mais acusativo. Não posso usar o verbo de movimento com in mais ablativo, porque o ablativo indica uma posição parada, uma situação firme, estática. É claro que se eu encontro a frase vado em Roma, não posso traduzir io vou em Roma com a intenção de entrar dentro da cidade. Não, eu vou para Roma, simplesmente. Só que o latim quer expressar algo a mais. Tem outra preposição de acusativo, se vocês se lembram, que é ad. Se eu falo vado ad Romam, eu vou para Roma. Posso entrar ou posso não entrar, ma vou na direção de Roma. Estou indo lá, né? Na direção. Ao invés, quando falo in Roma, eu vou para Roma, mas com a intenção de entrar dentro da cidade. Pedro, é claro? Não? Sim. Joanin, é claro? Ovviamente o latim non tem artigo, è per isso che deve indicar di uma maneira as coisas que quer expressar, né? Então aqui nós temos os homens violentos quando desciam na arena, desciam dentro da arena, né? Aqui pode colocar expressamente, saudavam César assim. César era o título do imperador, então pode traduzir também, saudavam o imperador assim. Porque o imperador, só pelo fato de ser imperador, tinha o título de César. Era para homenagear Júlio César. João, pode falar. Não, ia perguntar se Júlio César, ele chamava César por causa do título, mas o título chama César por causa dele, né? É, exatamente, era para homenageá-lo. Como foi dado o nome dele ao mês de julho. Vem de Júlio César, entende? É Julius em latim. E o nome dele era Julius. Caius Julius César. Márcia, pode falar. Mas naquela expressão que diz assim, dar a César aquilo que é de César, quer dizer, dar ao imperador o que Exatamente, porque na época o imperador era Augusto quando nasceu Jesus Cristo, né? Então, dai a César aquilo que é de César, então dai ao imperador Aquilo que é do imperador, exatamente. Ou seja, você paga o tributo, você paga o imposto, o tributo ao imperador, porque a Palestina era província romana quando nasceu Jesus Cristo. Né? A Palestina foi conquistada um século antes do nascimento de Cristo, mais ou menos, junto com a Grécia. Depois da Grécia, Roma conquistou a Palestina. Pedro, pode falar. Minha mãe que fala. Oh, imaginava. Você não faz perguntas. Ah, não, é porque eu descobri esses dias que julho e agosto tinha esses nomes devido aos imperadores, né? Exatamente. Allora, Julius. O padre, na homilia, ele estava falando, né?
como esses homens se achavam tão fortes, né? E assim, e eles colocavam o nome, assim, e hoje, assim, comparando assim, o ser humano, né, que quer ter essa grandeza, e assim, depois não fica nada. Proprio, esattamente. Aí ele, se eu falou, eu lembrei, de julho e de agosto também, né? Sì? Allora, E, Giugno dedicato a Giulio Cesare, né? E agosto dedicato a Augusto. Augusto, É tão bonita a história, né? Você vai ligando, né? Porque aconteceu que os romanos achavam que o ano era formado por 10 meses. Então, o mês começava com março. O ano começava com março, não com janeiro. Depois descobriram que tinha algo que não quadrava exatamente, né? Porque setembro significa sétimo mês, outubro o oitavo mês, novembro o nono mês, dezembro o 10º mês, né? Então colocaram no meio os meses de julho e agosto para equilibrar a conta, né? E não sabendo a que dedicar, obviamente pensaram às pessoas mais famosas da história romana, que eram Giulio César e depois o imperador Augusto. Né? Porque o Giulio César foi um grande personagem e provavelmente se não tivesse morrido assassinado teria se tornato o primeiro imperador. Isso era quase certo. Tudo claro? Então saudavam assim. Joanim, como saudavam os homens violentos e cruéis? Próxima frase. Agora me está perguntando que página que estamos? Qual capítulo? Perdeu a frase, não sabe onde está. Capítulo 18, né? Ah, tem certeza? Então, 19? Ah, Eu acho que é o 18. ah sì che è 18. Então, a próxima frase. Qual é a frase? Este é o problema. Que você não acompanhou nada. Lei ali embaixo. Ave Cesar. Ave Cesar, moriture e salutante. Traduza. Salve César. Aquele Qual è o verbo? moriture, No. salutante. Joanim, o verbo é a primeira palavra que você deve olhar, você nem se importou. Salutante. Ah, salutant, non è salutante. Salutant, è singolare o plurale? É plural. Ah, bom. Então, o sujeito é singular ou plural? Plural. E qual é? O jeito é César. A Cesar si tornò plurale agora? Vabbè che era importante, ma O jeito é singular. non era tan importante assim, né? Então non è il soggetto, ovviamente. Salve César.
Joaninho, tem só uma palavra ali. Qual pode ser? Aquele que morrerá. Não. Volto a dizer, o verbo é singular ou plural? Verbo plural. Então, por que tu dás o sujeito no singular? Só Deus. Salutante. Saudamos. Mas como saudamos? Porque esse saluto é saudar. E saluta che pessoa è? Saluto é primeira pessoa. No, io sto dicendo salutant. Che pessoa è? Salutante. Ou seja, già no quadro sinótico qua conjugação pertence. Você nem se importou nada. É a palavra mais importante da frase. O quadro sinóptico da página 90 e alguma coisa? 90 è una cosa. Ma salutant, che palavra è? O che è grammaticalmente? É um verbo. Ah, tá. Joaninho, você tá perdido. Ok. Quadro sinóptico dos verbos. 141. Mas você sabe a qual conjugação pertence? Não. Ah, bom, você vai direto no quadro sinótico, tá bom. Estou procurando. Procurando onde? O quadro sinóptico. Ma para saber a qual conjugação pertence o verbo non è o quadro sinottico che indica, è o dicionário. Depois vai no quadro sinottico. Ô Joaninho, io continuo dizendo as mesmas coisas. Do dicionário e quadro sinottico. Dicionário e quadro sinottico. Este é o caminho. O caminho. Ah, esqueceu o caminho, você esquece muita coisa. Esqueceu de fazer as tarefas. Esqueceu o caminho. Esqueceu que tem um dicionário. Ah, meu Deus do céu. Saluto, salutas, salutare, salutave e saluto. Rapido, qual conjugação pertence? Primeira conjugação. Oh, finalmente, agora vai no quadro sinottico. Terceira pessoa do plural. Oh, finalmente. Então não é nós. É eles. Eres quem? Joaninho, está escrito ali qual é o sujeito? Não, aqueles que morrerão. Oh, finalmente arriva Joaninho con la cavala. Chegou. Salve César. Esqueceu. Mas como eu falo, eles saudarão. Desculpa. Você tem um vocabulário que significa moriturus, moritura, moriturum. Santa Polônia. Os que morrerão. Exato. Assim deve ser. Salve César. Os que morrerão. Os saudarão. Mas salutam, que tempo é? Plural? Qual tempo? Não sei. Mas está olhando o quadro sinótico para quê? Pra ver só pra descobrir que pessoa é. Mas deve descobrir também que tempo é, porque senão...
conjugação. Qual tempo? Presente do indicativo. Então non è futuro. Come fica? Depois tem um te. Saudam. Com? Saudam. Te salutando. Como traduzimos este te? PT, né? Te saudam. Nossa Senhora, aleluia! Santo e César, os que morrerão, te saudam. Oh, finalmente! João, última frase. Tutto claro para todos? Ali está bem evidente qual é o sujeito, Joaninho. João? Sim. Espectadores de morte Victor Police verso de Cerneban. De Cernebant, esatto. Eu traduzi como os espectadores, acerca da morte do vencido, com o polegar virado decidiam. Olha, se eu fosse professor di lingua portoghesa ti daria nota 0. É que eu traduzi na ordem que estava no. É exatamente aquilo que não deve fazer. Tipo isso. Você deve traduzir na sua língua, tá? Corrente di oggi. Ricomponha a frase. Os espectadores acerca da morte os espectadores. Qual é a regra da língua portuguesa? Primeira palavra, qual é? É os Sujeito. espectadores. Depois? É o verbo. Decidiam. Então, a partir daí, os espectadores. Os espectadores decidiam acerca da morte do vencido com o polegar virado. Oh, lá, finalmente. É claro, Márcia, como é a história ali? Agora sim. Você como traduziu? Os espectadores decidiam na morte do vencedor com o polegar para cima. Ele não vinha do vencedor, é do vencido. Mas espera, ma Victorum em que caso está? Victorum. Se você olha ali no vocabulário, a última palavra da página 80 fala o que é. Página 80. Sim, vocabulário. Nesse dia. No. Do vocabulário da página anterior. Aqui o vocabulário é formado de duas. Vencido. No, voglio che lei ali in latino. Está scritto che? Vincitus. Come? Vicitus. No, victus. Victus, Victor e Victum. Sì, o che è? Gramaticalmente falando, o che è sta palavra? É substantivo, adjetivo. Sostantivo o aggettivo? Adjetivo. Bom, di qual classe? Primeira classe? È una pergunta perguntante o un rispondente o... É da primeira classe, porque... Sì, segue bonus, buono. Então, Victorum em qual caso está? Quadro sinóptico, dos adjetivos. Acusativo. Victorum. Não tem nada a ver com acusativo. Um genitivo no plural. Já diferente.
Então, como se traduz o genitivo plural? Genitivo plural se traduz com seria dos. Dos? Vencedores. Ma che significa victus victa victum? Vocabulario. Estou indo lá, mas tem no vocabulário. Ma sì, no testo. Vencido. É porque, Dos vencidos. é porque você traduz com dos vencedores. É dos vencidos. Por isso que a minha não dava certo. Ma è claro, è só olhar esattamente qual è o significado da palavra, né? Porque eu dizia, mas quem ganha tem que morrer? Não. No, è chi perde che deve morire. Então, depois ali temos pollice verso. In qual caso che sta pollice? Pollice, A qual declinação pertence? caderno. Entra no dicionário, porque aqui no vocabulário eu não estou achando. Come no? La pagina seguinte, pollex, pollicis, mascolino, polegar. Masculino está na terceira. A ou B? A. A. Então, pollice che caso è? Quadro sinottico. Pollice. Terceira A. Vocativo. Vocativo da terceira? Não, na segunda, desculpa, eu li errado. Está no é singular, polite, sim, um dedo só. Está no ablativo. Ma devi specificare. Ablativo? Singular. Singular, esatto. Come si traduce ablativo singular? Ablativo singular. Quadrino di rosa. Com o polegar. Ou por meio de. Depois temos verso. Para cima. Tá brincando. Vocabulário. Verso. Ma non pode traduzir assim como acha que é melhor. Deve estar fiel ao texto, né? Verso. Vediamo Depois de pollex pollicis. Virado. O que é este versus? Versa versum. Virado. Versa. É um adjetivo. Di qual classe? A primeira. Esattamente. Então, verso è aggettivo di pollex. Se pollice sta no ablativo singular, verso também está no ablativo singular. Então, com o polegar virado. Um polegar virado. Ou por meio do polegar virado. Depois lá temos de morte, né? Tem outra preposição, é uma preposição de ablativo, de morte, sobre a morte, a respeito da morte, acerca da morte. Claro? Ou seja, você tem todas as indicações no vocabulário do texto ou no dicionário. O caminho é sempre o mesmo. Não chute pensando que porque é parecido com a tal palavra da língua portuguesa, absolutamente. Assolutamente. Mais calma. Como? Mais tempo para pensar.
Não entendi. Tenho que fazer com mais tempo para pensar cada palavra. Mas claro, você parte sempre do verbo. Depois constrói. Quando você descobriu qual é o verbo que indicou qual é o sujeito, já imediatamente escreva sujeito e verbo no tempo certo. Depois coloca as outras partes da frase. Tudo claro, Pedro? Sim, não. Joanim, é tudo claro? Sim. Spero. Pedro, vocabulário. Não, melhor, vamos fazer o seguinte. Eu deixo a análise do vocabulário como tarefa para a próxima vez. Joanim, escreva. Joanim, Estou escrevendo. ah, bom. Mas do capítulo 18, né? Não de outros, né, Joanim? João, pode falar. Ô, professor, Oi. quando tiver um substantivo da terceira declinação, coloca o grupo já? Sim, olha sempre se é grupo A ou grupo B. É fundamental porque tem diferença, né? Eles diferem no genitivo plural e diferem no caso dos neutros no ablativo singular. Né? Agora, Pedro, vamos ler a gramática devagar, 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 tá? É suficiente, devagar, bom. Grama, pode uma coisa aí. Grama. Devagar, né? Gramática. A segunda classe de adjetivos. A segunda classe de adjetivos da primeira falou. Parágrafo 29. Parágrafo 29. É formada pelos adjetivos da terceira declinação. A maior parte deles segue a declinação do grupo B de substantivos, sendo que no ablativo singular termina em I. Termina em I em vez de E. Em vez de E no singular. Não, em vez de E, ponto. Em vez de E, ponto. No singular. No nominativo singular. No nominativo singular. Alguns têm três formas diferentes para os três gêneros. Outros, uma forma para o masculino e o feminino. E outro para o neutro. Outros, afinal, uma única forma para os três gêneros. Três gêneros, pode parar aqui, Pedro, ok? Agora, queremos dizer o quê? Vocês se lembram como sei se um adjetivo é da primeira classe? Antes de tudo, tem nominativo singular masculino, feminino e neutro. Sabemos que no caso de adjetivos, no dicionário você não encontra o gênero. Não está escrito. Por quê? Porque são colocados os três. No caso, nominativo. Então, nós encontramos nominativo singular, masculino, feminino e neutro. Temos duas classes, dois grupos de adjetivos da primeira classe. Dois grupos. O grupo que segue bonus bona bonum, ou seja, us a
e o grupo que segue piger, pigra, pigrum, ra, rum. Qualquer outro adjetivo que não termina desta maneira, us, a, ou ra, rum, é da segunda classe de adjetivos. Não tem outra maneira para identificá-lo. Porque os adjetivos da segunda classe são muitos, muito mais do que da primeira. Claro? Agora, qual declinação seguem os adjetivos da primeira classe? O nominativo, o singular masculino, o gênero masculino e neutro seguem a segunda declinação. Bonus segue dominus. Olhem no quadro sinóptico. Bonum segue qual palavra? Neutra. Verbum. Olha bem que lá, no quadro sinóptico dos substantivos, nós temos na segunda declinação dominus, puer e verbum. Dominus e puer são ambos masculinos. E verbum é neutro. Então, bonus segue dominus. Bonum segue verbum. E bona segue o quê? Segue rosa, da primeira declinação. Outro grupo. Piger, pigra, pigrum. Piger segue qual? Puer. Pigrum segue qual? Verbum. Segunda declinação. Pigra segue qual? Rosa. Primeira declinação. Então, a primeira classe de adjetivos segue a primeira e a segunda declinação. Aqui entramos na segunda classe de adjetivos. A segunda classe de adjetivos segue, ao invés, a terceira declinação. Na maioria, o grupo B. Significa o que, grupo B? Significa que o genitivo plural termina em ium e não Porque é a terminação do genitivo plural do grupo A, da terceira. Se lembram? Segunda coisa, o ablativo singular dos adjetivos da segunda classe termina em I e não em E. Sempre. No caso dos adjetivos da segunda classe, outra diferença com aqueles da primeira classe é que na segunda classe pode ter adjetivos que você encontra no dicionário nominativo singular masculino, feminino e neutro, ou seja, 3 formas, ou somente 2 formas. Uma que é igual masculino e feminino e separado neutro, 2 formas, ou uma forma só, que é igual para os 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. Ao invés na primeira classe, sempre você encontra 3 formas, masculino, feminino e neutro. É fixo. A segunda classe é mais livre, digamos assim, entre aspas. Aqui é colocado como exemplo, aquilo que você encontra no quadro sinóptico, um modelo de cada destes 3 tipos de adjetivos. Ou seja, nós encontramos acer, acris, acre, onde acer é masculino singular, acris é feminino singular e acre é neutro singular. Depois temos fortis, forte, onde fortis é nominativo singular masculino ou feminino e forte é neutro, e atrox, que é nominativo singular masculino, feminino e neutro. A forma só. Então, aquela que tem 3 formas se chama triforme. 2 formas biforme e uma forma só uniforme. Joanina, é claro? Não, mas voltamos sobre isso, porque sei que é complicado. Mais ou menos.
Eu sei. Não, tranquilo, voltamos sobre isso. Né? Agora, Joaninho, pode declinar li acer, acris, acre? Acer, acer, No, acer, acris, acre, sempre na ordem. Masculino, femminino e neutro. Masculino, femminino e neutro. acer, acris, acre, acer, acris, acre, 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 acris, 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 acre, 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 acre. Plural. Acres, acres, acre, Acria. acria. Acres, acres, acria. Acres, acres, acria. Acrium, acrium, acrium. Acribus, acribus, acribus. E acribus, acribus, acribus. Muito bem. Como vocês podem ver, o genitivo plural termina em ium, né? Então isso é claramente terceira declinação grupo. Bem. Depois, outra característica, o neutro nominativo, vocativo acusativo plural termina em ia, exatamente como mare, maris, sostantivo lá da terceira B, que você encontra no quadro sinóptico lá em cima, no quadro dos substantivos. Né? No caso di mare, maris, nominativo, vocativo acusativo plural é maria, e aqui temos acria. Que bom complicar a vida de João. João, pode declinar fortis forte na página seguinte? Sim. Lembrando que fortis é igual no masculino e no feminino, muda nada. Neutro, forte. Fortis, forte, fortis, forte, forte, forte. Fortis, fortis, forte, 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 forte. Plural. Fortes, fortias, fortus, fortia, fortes, fortia. Fortium, fortium, fortibus, 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 fortibus. Oh, bom. Por que fortis é igual no masculino e no feminino? Da sua opinião, João? Porque homem e mulher é da academia. Olha, na língua portuguesa não existe homem forte e mulher forte. É forte homem e forte mulher, né? Ou seja, a nossa língua pegou diretamente daqui. Ou seja, do ponto di vista di aggettivo non tem differenza. Ao invés, por exemplo, di bonus, bona, bono, perché bonus è buona? Perché bom è boa. Tem differenza. Então, todos os adjetivos que você encontra biforme, se você olha, traduzindo na língua portuguesa, é igual no masculino e feminino. Como fácil, eu encontro facilis, facile. Homem fácil, mulher fácil. Trabalho fácil, empresa fácil, não muda. O aggettivo permanece igual, che seja no masculino che seja no feminino, non muda. É por isso que tem uma declinação só, não vale a pena escrever duas declinações exatamente iguais, uma para o masculino e uma para o feminino. Não faz sentido. Bom, tudo claro? Sim, paramos aqui. Não, mas voltamos, João. Sei que é difícil, tranquilo. Ma era só para criar mais uma dificuldade para Márcia, porque ela gosta. Ai, Deus. Paramos